foi Davi segundo o coração de Deus, porque aquela aliança de Davi, feita com Davi, ele precisaria passar para quem? É importante para Cristo, e ele sabia que ele estava na sétima aliança. Por isso que o anjo disse, não é, no nascimento, na cidade de Davi, hoje nasceu Cristo, o Salvador. Tudo é importante para nós crescermos no conhecimento, na honra que Deus nos dá. Agora, hoje, por que o arrebatamento está próximo? Porque essa aliança que estamos hoje não passará para outro. Foram passando de pessoas, foi passando a aliança do Éden, depois vem a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com a lei, a aliança com essa graça da Palestina, ou com a nação, o país da Palestina. Essas alianças foram quebradas. A sexta, a sétima veio com Davi. Essa sétima aliança também foi quebrada pelos descendentes de Davi e não pôde permanecer. Aí o que acontece? Aí Deus trouxe essa última aliança, e essa aliança, ela venceu a batalha com esse líder, nosso líder. Ele venceu a batalha no deserto contra o inimigo. Aonde o querubim tinha falhado, Adão falhou, Cristo não falhou. Glória a Deus. É a nossa segurança de salvação, plena segurança em Cristo. Agora nós vamos analisando que nós estamos na oitava aliança. E essa oitava aliança é aliança eterna. Ela atinge desde os judeus aos gentios, desde os gentios aos judeus. E não passará a outro governo, porque é o único e o governo é eterno. Então a nossa segurança é muito grande. Nós temos uma vitória, irmãos, uma vitória suprema. Ela supre tudo. Nós estamos com uma matéria em outra igreja sobre as duas vitórias do cristão. As duas vitórias são muitíssimas. Nós estamos falando no sentido oficial. Vitória sobre o pecado no mundo e vitória sobre a lei do Antigo Testamento. Só que alguém não pode contar que ele é vitorioso sobre a lei se não conhece a lei para definir. Então nós estamos num tempo que estamos reinando sobre o pecado mencionado pelo mundo, referente a Adão, e reinando também sobre o pecado cometido pela lei, que é aquelas coisas repetitivas, uma coisa, outra. Então isso hoje a ação já é a questão já é uma ação direta. Paulo fala disso. Que nós não estamos debaixo do pecado, porque não estamos mais segundo o regime da lei. Está em Romanos capítulo 6, principalmente o versículo 14. Agora, esta alegria que nós temos, essa segurança, para nós, é tudo na vida. Então, a igreja, ela tem uma possibilidade de um crescimento enorme. Em que parte? Nós tivemos no princípio os quatro tipos de crescimento da igreja. Mas esses quatro tipos é referente ao derramamento do Espírito Santo de Deus. Quatro tipos de crescimento. Nós tivemos o comentário. Os quatro tipos quais? União. É a oração em união. A oração em união, com pureza de coração. Se você está crescendo para dentro, reunidos, unânime. Atos capítulo 1, verso 14. Pois crescimento é a plena expiração da graça, como ferramenta chamado de Espírito Santo, como para
Paracleto. O Espírito Santo, na plenitude da graça, ele é chamado-se de Paracleto. Só que é Paracleto? É a palavra no original que significa pessoa forte ajudando pessoa fraca. Oh, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Pessoa forte ajudando uma pessoa fraca. Nós somos fracos, nós somos preocupados em estudar sobre a vida de Cristo para o estudo de paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, mas pode abrir esse parêntese. E nós estamos nesse tempo desse paracleto. É a pessoa forte ajudando uma pessoa fraca. Quem são as pessoas fracas? Somos nós. E quem é a pessoa forte? É Ele que nos deu o Espírito Santo, para que nós sejamos bem ensinados por Ele. Eu quero até dar uma referência nessa questão, no capítulo 8 de Romanos, versículo 16. Vamos ver o que diz a palavra. A irmã mesmo pode ler. Romanos capítulo 8, versículo 16. Aleluia. Pode. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, E maiúsculo. Não é assim que está aí? Está com maiúsculo ou minúsculo? O mesmo Espírito. A palavra Espírito está no maiúsculo. E maiúsculo, referente quem? Referindo quem? O Espírito Santo como Deus. É Ele. Aí, na sequência, diz: o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Aí entra o minúsculo. Entra a fortaleza e a fraqueza. Escrito Espírito com E minúsculo, não se refere ao Espírito Santo. Se refere ao espírito de criatura que o Senhor deu a todos os homens. Mas aí vemos nessa exortação Paulo dizendo que o mesmo Espírito testifica com o nosso que somos. Por isso que nós temos, irmãos e irmãs, esta propriedade exclusiva de Deus. Nós temos essa propriedade exclusiva de Deus. O que é a propriedade exclusiva de Deus? Vocês podem avaliar a experiência própria. Quando você vai passar uma luta, ou que está previsto a passar alguma coisa que você já sabe que aquilo está vindo, mas antes que a luta inicie-se, o que ele fala dentro de nós? Você vai ter vitória. Porque é revelação pessoal, revelação individualmente. É o Espírito Santo. Cada experiência que você pega, seja uma mulher, vai passar um problema, parece que é muito largo até, mas dentro de nós, como experiência própria, o Espírito Santo dá essa revelação dentro de nós. Que aquela luta, antes de você iniciar a luta, você já tem a revelação da vitória. Concorda ou não? Não é que eu estou falando revelação de Deus dentro de cada coração. Por causa do quê? Porque o Espírito ele veio testificar que somos, mas não é sem acepção de pessoas, é todos aqueles que creem na sua boa palavra. Por isso que nós temos esta competição pessoal dentro de todos nós. A menos que a pessoa despreza esta oportunidade e não queira se revestir como eleito. Aí ele não recebe essa revelação dentro do coração. Mas, ao contrário,
pessoa citando, pode ser eu, pode ser os irmãos, as irmãs, qualquer um. Nós temos, por causa do quê? Por causa da morada do Espírito de Deus em nós. E é esta morada que hoje nos prepara para o encontro de Cristo, com Cristo lá nos ares. E isso é muito importante, quem está compreendendo? Então isso nos tranquiliza, porque vem aquela batalha, Deus revela dentro de nós. Ou vem procede uma vantagem a mais. Na verdade, quando você aceitou Cristo, já não tem mais bênção a receber. Elas vêm tudo da mesma maneira. A única coisa é que no momento certo, Deus vai, Ele vai aplicando na hora certa, mas você não vai mais fazer para receber, porque você recebe para fazer. Eu estou falando uma linguagem da graça de Deus. E isto nos traz o quê? Tranquilidade. É como se você estivesse já curado, quase curado. Não é curado porque o ser humano tem falha mesmo. É como já estivesse quase curado da ansiedade. Quase, não é curado, porque sempre tem. Mas tem essa vantagem sobre revelação pessoal indicada por Deus de cada pessoa. Isso não é dom de revelação, é revelação voluntária. Está compreendendo? Revelação não é dom, é voluntário. Dom de revelação tem 3 qualidades juntos. Vou falar nisso hoje, mas eu estou falando de revelação voluntária. Está compreendendo? Às vezes você tem, às vezes você tem de Deus falando dentro do seu coração, fala voluntariamente. Agora, o dom, ele é diferente da revelação voluntária. É muito diferente. Então, é importante a gente dar essa referente isso, porque a nossa revelação é o mesmo entendimento. É a mesma visão sobre o que estamos falando. Sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, o Senhor da glória. Isso é muito lindo. Aqui nesse esboço, que as irmãs até vem aí, está falando. Porque nós estamos comentando sobre isso várias vezes. Nós somos, irmãos, olhem bem. Nós estamos esperançados sobre a vinda de Cristo. Mas com base na doutrina do pré-tribulacionista. Pré é aquilo que significa que Jesus Cristo irá levar a igreja antes do quê? Da grande tribulação referente quantos anos? 7 anos. É pré-tribulacionista. Por que nós temos essa doutrina? Porque ela está na Bíblia. Os irmãos se lembram? Quando Noé triunfou por cima da grande tribulação do dilúvio? Nem precisa ler, que os irmãos conhecem. Noé triunfou por cima da grande do dilúvio. As águas cobriram o universo, só que Noé estava onde? Por cima da grande tribulação da época. A igreja também, ela triunfará por cima da grande tribulação causada pelo ministério do anticristo, que hoje está tão acelerado. E essa é a razão que nós temos. Vocês têm base bíblica sobre o arrebatamento, nesse sentido que eu estou falando? Porque você vai ouvir alguém dizer assim, a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Aí tem essa doutrina. E outros vão dizer assim, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E qual é a nossa defesa da fé, da nossa fé cristã?
ter exemplos bíblicos. E não são poucos, não. Citei Noé, citei também exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, que ela estava dentro daquela tribulação das 10 pragas, e assim se foi, como exemplos para nós. Agora, nós temos esta visão bíblica, que somos o quê? Essa doutrina que está sendo ensinada, irmãos, é doutrina para toda a igreja. A doutrina do pré-tribulacionista, que é justamente a subida da igreja antes dos 7 anos que o anticristo irá pressionar o mundo, pressionar Israel. E alguém poderá dizer, então Israel não irá subir? Se a igreja subir hoje, Israel irá junto? Não. Por que não? Porque para levar um arrebatamento é necessário, irmãos, que sejamos revestidos do Espírito Santo. Isso é uma questão de isenção de resistência. Só que Israel não está nessa posição de aceitar o Messias. Quem já aceitou o Messias prometido somos nós. Oh, aleluia! E nós, somos nós, Israel, vamos subir. Só que a promessa feita a Israel é com juramento. Por isso que o crente, eu, você, nós, devemos encarar a salvação seriamente crendo na Bíblia. Porque nós temos as revelações dentro da palavra sobre salvação. Da mesma maneira que Deus jurou que abençoaria Israel, Ele jurou que nos abençoaria. Oh, aleluia! Não dá para você voltar atrás. Não sei se todos os irmãos sabem, as irmãs, que salvação é com juramento de Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele jurou. Ninguém pode jurar, pode? Por que não? Já aprendemos que juramento é você tomar o nome de Jesus como testemunho. Vai fazer uma coisa, os crentes usam muito esse tipo de pecado grave. E sem usar a palavra permissiva. Eu irei fazer isso em nome de Jesus, se viver e se Deus permitir. Se você quebrar o compromisso, você não pecou. Porque esse compromisso não é solene, ele é permissivo. Isso é uma doutrina que muitos precisamos compreender isto. Por que a gente, quando você faz um compromisso, você fica muito tranquilo, confiando? E se aquele compromisso quebrou, você pecou? Mas se fosse o tempo da lei, pecaria. Olha as vantagens que tem a lei e a graça. Por que não pecou? Porque foi algo que Deus não permitiu. Não é o diabo que impediu, não. É que Deus não permitiu. Exatamente. Então, aí nós vemos que o juramento que Deus fez com Abraão, Deus fez com Israel, Deus fez também conosco. É a mesma coisa. Quem vê isto aqui, no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, vamos ver aqui esse comentário está contando sobre salvação com promessa de juramento. Isto, quando você medita, irmão, na salvação, cada momento você vai se sentindo mais seguro, Glória a Deus. Por causa da fé, e você crê nas Escrituras Sagradas. Se alguém não sabe ler, mas sabe ouvir e guardar essas palavras tão bem convividas. Hebreus capítulo 6, versículos 13 ao 15. 13 ao 15. Encontraram? Dá para ler, irmão? Então leia. Isso. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoante
te multiplicarei. Isso. É o 15. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Isso. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele estava com 75 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão já estava com 100 anos. Mas ele esperou com paciência. Porque aí não compreendeu o juramento. Então Deus fez juramento. É preciso que nós cremos nas Escrituras para não deixar a confusão dominar nossas mentes. Está compreendendo? Então ele, como Deus, não tem um maior do que ele, por que jurar, jurou por ele mesmo, dizendo: Abraão, eu te abençoando aqui, eu abençoarei no futuro. Por isso que todas as vezes que Jesus salvava uma pessoa, quase todas as vezes, ele dizia: este é filho de Abraão, por causa da fé que ele deu a Abraão. E a nossa salvação, ela está em segurança máxima. A menos que a pessoa não crê na promessa das Escrituras, que aí já é pecado grave, se não crê. Então Deus jurou pela existência de sua própria pessoa, que ele salvaria naquele tempo, continuaria salvando com as mesmas condições que ele salvou. Aí quando ele veio próximo à morte, confirmando a palavra da salvação, ele nos consagrou. Os que recebem a palavra que são consagrados. Ele nos consagrou com a palavra. 17 de João. Ele nos santificou pela palavra. Depois ele nos entregou a Deus com rogos, irmãos. Oh, aleluia! Não é somente a oração. Orar é falar com Deus. Mas a ação já é entrar no processo para com efeito, está no processo com efeito. Então nós, assim, vocês estão compreendendo ou não? Quem está compreendendo? Não devemos ser assombradores das pessoas, devemos ser bem animadores, porque a palavra diz direito. Então veio a salvação com juramento. Com juramento. E o juramento de Deus não quebra. Porque ele tomou a responsabilidade pessoal, ele disse, não é? Está lá, né? Também o pacto com Davi, Salmo 89, 20 ao 35, Deus disse assim: eu juro pela minha santidade que não mentirei a Davi. Nenhum dos descendentes de Davi se perderam. Por causa do quê? Às vezes a obra queimava, se rebeliaram, pecaram muito. Só que o juramento estava ali e não saía da sua missão. E assim também é os que dão vida à palavra e crê, é o juramento. Nós estamos sobre, e ele jurou que nos daria um rei eterno. Olha a bênção que temos de Jesus. Dê uma olhada aí, irmão. Irmão, está aí, são irmãos, do Salmo 110, 4. Juramento de Deus que nos daria Jesus Cristo como Salvador eterno. Salmo 110, versículo 4. É a visão que ele entregou aos profetas e a nós também. Encontraram? Ele não arrepende de nos ter salvado. Ele tem prazer porque a salvação ela identifica a glória de Deus em nós. Pode ler, irmão. Jurou o Senhor que não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. Melquisedeque era a figura de Cristo. A história está lá em Gênesis, não é? 14, 20, assim por diante. Então o Senhor jurou que Jesus Cristo seria dado a nós como sacerdote eterno. Por que eu estou falando hoje na personificação da graça? Porque esse sacerdote eterno, sacerdócio eterno de Cristo, desfeito com o juramento, trouxe revelação para todos nós.
É condizendo a mesma palavra. Então o Espírito de Deus entrou sobre homens e mulheres que creem na sua palavra. E eles passam a conviver com essa comunicação direta até o trono da graça, que é o trono de Deus. O trono de Deus. E ele nos entregou a Deus. Já usei essa palavra, usando ele nos entregou, não foi só em oração, foi roubos. Coisa do íntimo da alma. Amor perfeito, amor imparável. Ele disse: eu não rogo somente pelos discípulos que estavam presentes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer que tu me enviaste. Está no Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 20. Está lá o dá para ter dúvida na salvação? Não tem como. A menos que a pessoa comece a dar ouvidos àquilo, outro. Porque é uma coisa muito perigosa. Sabe que é um grande perigo no Evangelho? Filosofia. Eu já enfrentei várias pessoas com filosofias, que se você não tiver convicção da salvação, conhecimento da palavra, na unção do Espírito Santo, você se dobra diante disso. Filosofia eu já inventei era um professor, não é questão dele ser professor, é a questão que ele cedeu à filosofia. Professor de matemática, não é a questão dele ser professor, é que ele cedeu muito à filosofia e se prendeu muito em legalismo. Sabe o que é legalismo? É aquilo que, se a pessoa não fizer daquela maneira, para a pessoa já está perdida, está fora do contexto. É legalismo religioso. E tem uns que, junto com a filosofia, ideias próprias, eles criam sensacionalismo. Sabia? Muito movimento, muita expressão de movimento, sem avivamento, e as pessoas mais simples, elas se envolvem muito na filosofia. Não é pouco, né? Fala coisas, às vezes a pessoa está falando inglês, está passando por coisas estranhas. Tudo isso sério, é muito perigoso. Eu tenho temor da filosofia. Paulo exortava a igreja de Colossos, cuidado com isso. Filosofia humana, ideias. Por isso que nós estamos comentando que a filosofia, ela vem de pensamento. Ela vem de sentimento. Ela vem de sentimento, vem de pensamento e vem de emoção. Aí você está na posição da palavra, que é a razão. Aí você dissipa, você não vai se emocionar. É sensacional, uma coisa que não é realmente aquilo. É muito perigoso. E isso na área pentecostal está crescendo muito. E muito nós estamos observando. É perigoso. Por isso nós estamos escutando a palavra. Esses minutos que nos faltam aqui, que no esboço nos mostra que quando Jesus, quando vi Jerusalém, cercado de exército, está aqui no capítulo 25 de Mateus, Jeremias fala disso, em 25, 19, 32, Apocalipse 13, 7 a 8. Então o que está acontecendo hoje? Ora, o sinal da vida de Cristo é que o anticristo, ele está promovendo uma falsa paz. Nós já tivemos esse comentário, mas vamos fazer um reforço. Ele está pedindo ao povo do mundo todo que se una em Una o malfeitor com o benfeitor. Se una o benfeitor com o terrorista. Que se une todos, que é uma doutrina bem profana mesmo cristã. E isso vai alicerçando cada momento a mais. Vai se alicerçando cada momento a mais. O cristão está de olhos abertos
mediante o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E nessa oportunidade que o anticristo está tomando essas decisões na área espiritual, econômica e religiosa. Está abrangendo o mercado como europeu, talvez não sei se não estão compreendendo isso, mas a unificação da moeda é um grande sinal sobre esse projeto do anticristo. E nós que recebemos a palavra de Deus, estamos bem orientados. Eu quero fazer uma pergunta para toda a igreja. Qual o povo mais odiado do mundo? Dá para responder? Os judeus e os cristãos são o povo mais odiado. Por que são odiados? Porque o próprio o povo do mundo, dá testemunho que nós somos salvos. Aleluia! Então quando você é odiado por alguém, criticado por alguém, zombado por alguém, regozije no Senhor. Oh, aleluia! Não se abata não, mesmo que ele fala com aquele tom de ódio. Alguém é crente. Sabe, é o testemunho que ele está dando que você é um homem de Deus. E ele é o contrário e não gosta. Não dá para si. É verdade. Porque tem pessoas, quando ela se sente caluniada, claro que dentro da razão da palavra, ela se esfria e não quer glorificar a Deus. E nesse momento, são glorificados. Em novelas, né? Em propagandas, tudo existe a zombaria do cristão, em gesto, em olhar. Você fala para alguém, Jesus salva para ele, alguns dão um cala-boca, dá mesmo, é mesmo, salva mesmo, mas não faz questão daquilo. E outros nem se importam. E com isto, quem é lá por trás de tudo isso? Aonde está a pedagogia do mundo com essa diferença entre eles e o cristão? Uma grande culpa é o ministério do anticristo. Sabe disso, né? O ministério do anticristo, ele trabalha oposto à palavra. Por exemplo, a pessoa escarnece do crente, vive esclarecendo e não aceita Cristo. Quando morre, o que é que o ministério da bênção vai mencionar? Missa de sétimo dia para salvar. A grande blasfêmia, está compreendendo? A grande blasfêmia do anticristo está aí, eles vão realizando, mas a igreja ela está firmada. Os que estão crescidos em Cristo, crescidos na união, crescidos e no que mais? Na graça. Na graça. Enraizados no conhecimento da palavra. Isso, conhecimento da palavra, da graça, lógico. E depois, crescidos para evangelizar. Crescidos para fora. A segurança da igreja. Por isso, irmãos, que é uma igreja unida. A união ela é tão importante que Deus considera a união como sacrifício de... Já falei isso algumas vezes. Sacrifício de jejum. Você está compreendendo? Sacrifício de jejum. Está escrito em Isaías 58. No Novo Testamento também, Jesus diz: eu quero acordo e não sacrifício. Então, isso para nós é uma grande vitória que já chegou agora em Cristo Senhor da glória. E aqui nesse resumo, o propósito da igreja, a propósito da vida de Jesus é levar a sua igreja para si, João 14:3, Tessalonicenses 4:17, livrando-a assim da grande tribulação,
Estou já na parte C, na parte A das últimas frases desse esboço. Parte A. A parte B. Consumar a salvação do crente. Tem os versículos, não estou lendo, mas os irmãos podem ler. Consumar a salvação do crente. O que significa consumar? É bom que entendamos bem. Consumar é uma coisa que você faz uma vez e continua fazendo. Está compreendendo? Então Jesus salvou, lá na cruz ele nos salvou e continua salvando. Continua salvando. Porque a salvação é consumada. Em contrapartida vem o pecado consumado que gera morte. O que significa pecado consumado? Por que nós temos essa defesa da fé? Ninguém pode nos julgar, Paulo dizia, ninguém me julgue, e quem me julga é o Senhor. Porque você tem uma mente bem instruída, você pode lembrar que você errou, mas você se lembra que pediu perdão. E se lembra que foi perdoado. E nessa visão plena, você sabe que o seu pecado não foi consumado. Ou não está sendo consumado. Quem está compreendendo, irmãos, a defesa da fé cristã. Não adianta alguém falar, você está assim, outro maneiro, não. Você aprendendo na palavra, você sabe, pode até acontecer que pecou. Só que a pessoa entende e lembra que ela se humilhou. E já que a pessoa se humilhou, o pecado não foi? Não foi? Por que não foi? Porque não continuou fazendo. Por isso que é bom você estar sempre esclarecido nessa palavra. A salvação também é assim. Jesus salvou uma vez a nós. E continua salvando outras pessoas e nos mantendo salvos. Por que nos mantém salvos? Porque não é com nossas obras. É pelas obras? Não. Já aprendemos ou não? Já aprendemos. Então está bom. Você pode observar que não existe nenhum crente salvo que seja exaltado. Está compreendendo? Seja exaltado, seja cheio de razão própria. É de autoconfiança. Eu faço, eu fiz, eu faço, eu recebi. Não, o crente salvo, ele tem a virtude de salvo, chama-se humildade. É conhecimento de salvação. As boas obras são boas para galardão e testemunho da salvação. Então, por quê? Porque Cristo consumou em nós o quê? A salvação. Ele nos salvou e continua nos mantendo salvo. E nos ajudando todo momento. Todo momento. Todo momento. Por quê? Porque ele encerrou tudo debaixo do pecado, né? Para testar a zero a graça poder funcionar como deve e o Espírito Santo de humildade considerarmos que somos carentes consecutivamente da ajuda de Deus. Tem alguma dúvida? Tem? Hã? Diga. Ah, não? Então, por quê? Às vezes a gente esquece da graça e começa a pensar nas obras, né? Quando a obra falha, você acha que está condenado. Mas não é assim que a palavra fala. Isso aí, verso 2, 8, 9, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém Aí vem o versículo 10. Porque somos feitura sua, criado nele para as boas aos quais Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu preciso de uma graça, uma bênção. O que eu vou fazer? Eu vou pedir, porque Ele nos deu entendimento para pedir, e Ele vai fazer o investimento em mim. Vai fazer o investimento nos irmãos, fazer o investimento nas irmãs, porque a função de Cristo hoje não é fazer vergonha, é investir.
Glória a Deus mesmo. Então isso é muito lindo para conservação da salvação, porque tudo é de graça. E vem encerrando aqui essa palavra aqui, né? Consumar a salvação do crente, você é glorificar os seus, para ser glorificado nos seus. De hoje nós glorificamos a Deus e na sua vida nós glorificamos a Ele, glorificado ao seu. Prender Satanás, Apocalipse capítulo 21 ao 3. Ele vem prender para qual finalidade? Para que ele possa pisar nessa terra. Está compreendendo? Porque Satanás sendo preso, o que vai acontecer com a terra? O Espírito de Deus vai parar sobre toda a carne. Joel profetizou, disse Deus, né? Dias virão em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, para que todos confessem a Cristo como Senhor da glória. E é por isso que ele será retirado. Porque você não sabe que o juiz de Deus, ele está em 3 etapas. Juiz de Deus. Quem primeiro irá para o lago de fogo, segundo a Bíblia? Está compreendendo? Quem ouviu a resposta? Quem irá primeiro inaugurar o lago de fogo? A besta e o falso profeta. Isso. E quem irá para o lago de fogo segundo depois da besta? Dragão. É a besta ou o mesmo dragão, né? Satanás. Por isso que hoje você não pode culpar o diabo em nada. Porque quando chegar o juízo final, o diabo vai estar preso há 1000 anos antes do juízo final. Então são 3 tipos de prisões que levam ao lago de fogo. Primeiro, a besta e o falso profeta. O que impera hoje sobre as nações. Inferno. Não, o inferno é a parte do lago, é acima do lago de fogo. Quem está no inferno volta para ser julgado, mas quem está no lago de fogo não volta mais. Entra para o juízo final. O Hades ou a Geena, como fala a palavra grega, os que estão na Geena, que é o mesmo que inferno, eles estão no inferno para voltar para ser julgado. Agora os que vão para o lago de fogo não voltam mais. Ali é a sentença eterna. Por isso que eu estou referindo o nosso aprendizado. Quem inaugurará o lago de fogo? A besta e o falso profeta. Isso que hoje está mais transparente, qualquer pessoa sabe quem é. Quase qualquer pessoa. Depois que a besta e o falso profeta estiveram lá já julgado, antes do juízo final, aparecerá mais quem? Só uns 10 minutinhos, nós vamos terminar. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 10. No Apocalipse, tão bom a palavra, aprenderam? Ela tem função, tem razão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Encontraram? Encontrou, lê para nós. E o diabo que os enganar foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a vista, e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o tempo. Sempre. Por que estão atormentados para sempre? Estão no lago de fogo. Só que aqui ainda não chegou o juízo final de todas as nações que estão no inferno. O irão julgar, versículo 11. Pode ler? Pode ler o 11. E vi um grande trono e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Então, nesses primeiros 2 julgamentos, nem o trono branco não se aparece. Depois, porque essa prisão de Satanás é no fim do milênio.
em uma guerra mundial em que haverá poder sobrenatural destruindo os inimigos de Deus. Esta guerra é no fim do milênio. Mas depois que Satanás for lançado no lago de enxofre, que é justamente no fim do quê? No princípio do milênio, preste atenção, o diabo é lançado aonde? Está na prisão chamada de, no latim é na prisão do Tártaro, é no inferno. Ele será lançado no inferno. Só que quem está nesse sentido aí no abismo, chamado de abismo, futuramente tem acesso para voltar. Por isso que os mortos vão voltar para ser julgados, porque eles vão ao abismo, vão ao Hades. E o diabo também, depois de 1000 anos, ele tem acesso para a terra novamente, porque ele está sobre o Hades, ou está na prisão subterrânea, mas não é do lago de fogo. Por isso que por que nós estamos falando crente unido? Crente unido, a igreja unida, porque no milênio todos vão ser unidos, mas parcialmente. A vontade da guerra está presente. Quando o diabo voltar para invadir, eles só não vão invadir os convertidos em Cristo, mas aqueles que confessavam a Cristo como Senhor, na época do milênio, voltarão todos a dispor para a guerra e a revolta contra Cristo, contra o Senhor da glória. Então isso é uma previsão para nós. Hoje nós estamos referindo, irmãos, sede unidos, não carreguem mágoa no coração, porque chegará um dia que a pessoa irá se explodir, a menos que ela se corrija e deixa lá desta mágoa. Porque no milênio todos vão ser crentes unidos. Mas uma grande quantidade das pessoas que são unidas, quando o diabo vir, a encarnação do mal passa novamente a existir o maligno. Por isso que hoje é o tempo de você pedir perdão, perdoar e sentir um coração puro. Glória a Deus. Quem compreendeu? Tem alguma dúvida? Então vamos encerrando com as ofertas. Quem pode apresentar as suas ofertas?